Modelos de linguagem, tipo o GPT, estão ficando assustadoramente rápidos em programar. Você pede uma solução e pronto, tá na tela. Em segundos, né? Exato. Mas tem um detalhe aí que quase ninguém vê. O código funciona sim, mas na maioria das vezes ele é terrivelmente ineficiente. É como pedir um carro e receber uma carroça com motor de cortador de grama. Essa analogia é perfeita. Anda, mas assim, gasta uma energia absurda para não chegar a lugar nenhum. A questão não é mais a IA consegue programar. Agora a questão é, ela consegue programar bem? Exatamente. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise é sobre um artigo de pesquisa que tenta resolver isso. Foi publicado agora, em 15 de janeiro de 2026, por uma colaboração que inclui a Midea e a Quanta Alpha. Mas a nossa missão aqui é bem clara. A gente vai desconstruir como esses pesquisadores pegaram uma IA que programa meio na sorte e a transformaram numa mestre de estratégia. E o mais interessante é que o objetivo não é só fazer a IA escrever como um humano, é fazer ela descobrir caminhos que os humanos talvez nem tenham pensado. Isso. E a conclusão, olha, é surpreendente. Vamos lá. Certo. Vamos por partes. A ideia de fazer uma IA melhorar o próprio código, o que eles chamam de autoevolução, não é exatamente nova. Não, já existe há um tempo. O básico é, a IA gera um código, testa, vê os erros ou a lentidão e tenta de novo. Um ciclo de tentativa e erro. Parece lógico, né? Mas na prática é um desastre de ineficiência. É aí que está o problema. Exatamente. É como tentar achar uma agulha num palheiro jogando o palheiro para o alto várias vezes. O artigo aponta 3 falhas principais nisso. A primeira é uma espécie de teimosia do modelo. Teimosia? Como assim? Se a primeira ideia que a IA tem para resolver um problema é ruim, ela tende a ficar presa naquilo, sabe? Fazendo pequenas melhorias em algo que já nasceu torto. Ah, entendi. É como se a primeira ideia criasse um caminho e mesmo que esse caminho leve para um pântano, a IA continua tentando asfaltar o pântano em vez de procurar outra rota. É a analogia perfeita. No artigo eles chamam isso de viés de inicialização. O ponto de partida acaba limitando todo o resto. Ok, esse é o primeiro problema. E o segundo? O segundo é que o sistema age como um mecânico desesperado, trocando peças aleatoriamente na esperança de que algo funcione. Ah, a abordagem de força bruta? Isso. Muda uma linha aqui, outra ali. Sem uma estratégia clara, só para ver o que acontece. É um desperdício enorme de tempo, de processamento. Eles chamam isso de evolução estocástica descontrolada. Busca caótica sem inteligência por trás. E o terceiro problema, parece que ele conecta tudo. Sim, é a peça que piora todo o resto. Uma completa... Falta de memória e aprendizado. O sistema não aprende com os próprios erros. Não de forma estruturada. Exato. Ele pode tentar a mesma abordagem que já falhou várias vezes. E pior, o que ele aprendeu num problema, ele não leva para o próximo. É como se um programador sênior tivesse amnésia toda manhã. Ok. O cenário é desolador. Temos uma IA teimosa, aleatória e com amnésia crônica. Não é à toa que os resultados são ruins. Pois é. E é exatamente aqui que a proposta do artigo, a tal autoevolução controlada, ou CSE, entra para mudar o jogo. Isso mesmo. A CSE foi desenhada como um antídoto para cada um desses 3 venenos, começando pela teimosia. Certo. Em vez de pedir uma solução e torcer para ser boa, a CSE age como um gerente de projetos. Ela fala para a IA, não me dê uma solução, me dê 5 planos, 5 estratégias completamente diferentes para resolver isso. Ah, então desde o início ela força a diversidade. Em vez de um caminho só, ela já começa com um mapa de várias rotas possíveis. Exatamente. Para um mesmo problema, a IA pode sugerir, sei lá, programação dinâmica, um algoritmo guloso, outra com manipulação de bits. Mente a chance de que pelo menos uma delas já comece perto da solução ideal. É o primeiro pilar. Inicialização com planejamento diversificado. Você não fica mais refém de uma primeira ideia ruim. Certo, um ponto de partida muito mais inteligente. Isso resolve a teimosia? Mas e o mecânico desesperado que troca peças aleatoriamente? Como a CSE lida com a evolução caótica? Ela substitui a aleatoriedade por precisão cirúrgica. Esse é o segundo pilar, a evolução genética. E ele tem 2 ferramentas principais. Ok.
A primeira é a mutação controlada. Antes de mudar qualquer coisa, o sistema analisa o código e o divide em blocos. A parte que lê dados, a lógica principal, a que trata exceções, etc. Ele decompõe o problema. Isso. Se um teste falha ou mostra lentidão, ele identifica exatamente qual bloco é o culpado e reescreve só aquele pedaço. O resto fica intacto. É uma cirurgia, não uma demolição. Se o problema está no motor, você conserta o motor, não vai pintar a porta de outra cor. Perfeito. E a segunda ferramenta é ainda mais sofisticada, o crossover composicional. Isso permite que o sistema olhe para duas soluções diferentes que ele está desenvolvendo e combine as melhores partes de cada uma. Pera um pouco. Você disse que ele combina as melhores partes? Mas como o sistema sabe qual é a melhor parte? Tipo o algoritmo de uma lição e a entrada de dados da outra. Isso não corre o risco de criar um monstro de Frankenstein que não funciona? É uma ótima pergunta. O Frankenstein é um risco real, e é por isso que a abordagem é tão inteligente. O sistema não combina as peças às cegas, ele testa as combinações. Ah, claro. Para os dados de entrada, a CIES cria uma nova solução filha que junta a lógica de A com a validação de B. E aí ela testa essa nova versão. E vê se funciona. Se funcionar e for mais eficiente, ela sobrevive. Se for um monstro que não funciona, é descartada. É a evolução de Darwin aplicada ao código, sabe? Só as combinações mais aptas seguem para a próxima geração. Entendi. Não é só misturar, é misturar e verificar. É um cruzamento seletivo. Ok, então o sistema começa com várias ideias boas e tem ferramentas precisas para refinar o código. Mas nada disso adianta se ele continuar cometendo os mesmos erros, certo? Certo. Ele precisa aprender. Existe algum tipo de memória nesse processo? Essa é a peça que faltava, e é talvez a mais genial de todas. Eles criaram o que chamam de memória evolutiva hierárquica, o terceiro pilar. E ela funciona em 2 níveis. 2 níveis. Primeiro, a memória local, que é tipo uma memória de curto prazo. Dentro da resolução de um único problema, ela anota tudo. Tentei isso e falhou por tal motivo. Essa otimização aqui deu um bom resultado. Ah, então agora eu entendi. Essa é a cura para a amnésia que você mencionou. Pelo menos dentro de um mesmo projeto. Exato. Mas o que realmente muda o jogo é o segundo nível, a memória global. Aqui, o sistema age como um engenheiro sênior refletindo sobre os projetos que completou. Ele extrai as lições mais importantes de um problema que acabou de resolver, os truques, as estratégias. Isso, os padrões de otimização. E guarda num banco de dados de experiência. Isso é incrível. A experiência que ela ganha ao otimizar, sei lá, um algoritmo de busca, não é jogada fora. Ela vira uma lição que pode ser aplicada a um problema totalmente diferente, tipo um de logística. É isso. É exatamente isso. Quando um novo desafio aparece, a primeira coisa que a CES faz é consultar essa memória global e perguntar: já vi algo parecido com isso antes? Que lições do passado podem me ajudar aqui? É o que transforma a IA de uma executora de tarefas isoladas em uma entidade que acumula sabedoria. A teoria é fantástica. Um sistema que começa amplo, evolui com precisão e aprende com o tempo. Mas a gente sabe que no papel tudo é lindo. Como isso se saiu no mundo real? Eles levaram o sistema para uma arena digital de altíssimo nível, usaram um conjunto de desafios chamado EFI BenchX, com problemas de plataformas como Codeforces e LeetCode. Que são basicamente as Olimpíadas da programação. Exato. Onde competidores humanos de elite tentam resolver problemas algorítmicos complexos da forma mais eficiente possível. Então não são tarefas simples. São problemas que exigem criatividade e um conhecimento profundo de algoritmos. E como eles mediram o sucesso? Não olharam só se o código funcionava. Mediram o que realmente importa: a velocidade de execução e o consumo de memória. E os resultados que estão na tabela 1 do artigo são impressionantes. A SEC superou todos os outros métodos de otimização automática. Mas isso funcionou com um modelo específico, tipo GPT-5, ou a abordagem é mais universal? Essa é uma ótima pergunta, porque mostra a robustez da ideia. Eles testaram com vários LLMs diferentes. Modelos de código aberto, como o DeepSeek, e modelos proprietários, como o Claude 4.5 e o que eles projetam ser o GPT-5.
E o resultado foi o mesmo? Em todos os cenários, a estrutura da CSE fez com que o modelo base, qualquer que fosse, tivesse um desempenho muito superior. A CSE não é o cérebro, é o método, o treinador que ensina qualquer cérebro a pensar melhor. O que me chamou a atenção no artigo foi o gráfico 3. Ele mostra que os outros métodos melhoram um pouco no início e depois estagnam, atingem um platô. Sim, a curva de aprendizado deles achata bem rápido. Já a curva da CSE é diferente. Ela começa melhor e continua subindo, melhorando geração após geração. Isso sugere um uso muito mais inteligente dos recursos, não é? Sem dúvida. E isso nos leva à sinergia entre as partes. Não adianta ter só uma das ideias. Os pesquisadores fizeram o que chamam de estudos de ablação, que é basicamente testar o sistema tirando uma peça de cada vez para ver o que acontece. Tipo, o que acontece se a gente tirar a memória? Ou, e se a evolução voltar a ser aleatória? Exatamente. E o resultado foi claro. Remover qualquer um dos 3 pilares prejudicou o desempenho. Mas a peça mais crítica foi a memória hierárquica. Sem ela, os ganhos eram muito menores. Faz sentido. Mas aqui vem o detalhe mais sutil e importante que está no gráfico 4. A memória, sozinha, não faz milagres. Ela precisa da evolução genética para ter um impacto gigante. Ah, entendi. A memória amplifica o poder de uma evolução controlada. Ela não consegue salvar uma busca puramente aleatória. Isso mostra a beleza da arquitetura. Não são só 3 boas ideias, são 3 ideias que se potencializam. O todo é realmente maior que a soma das partes. E para ver isso em ação, o artigo traz um estudo de caso que narra a jornada de um problema chamado Ringle's Favorite Numbers Tree. É quase como assistir a um filme do pensamento da IA. É uma ótima maneira de visualizar. A jornada começa com uma solução inicial bem medíocre, com uma pontuação de performance de 886. E lembrando, aqui quanto menor o número, melhor. E o sistema poderia ter ficado preso ali. Poderia, mas não ficou, por causa da inicialização diversificada. Certo. Logo na 5ª iteração, o sistema dá um salto quântico. Ele abandona a primeira estratégia e adota a outra, que ele tinha gerado como plano B ou C. A pontuação despenca para 197. Uau, uma melhora de mais de 77% de uma vez só. Simplesmente por ter tido a flexibilidade de mudar de ideia. E depois desse salto, o que acontece? Aí entram as melhorias incrementais, as cirurgias de código feitas pela mutação controlada. A pontuação vai baixando aos poucos, até que na iteração 22 acontece outro salto, para 95. E o golpe de mestre vem na iteração 25. O crossover. Exato, o sistema usa o crossover, combina as melhores partes de 2 soluções promissoras e chega ao resultado final de 93,93. Mas o mais impressionante não é o número final, é que a solução que a IA encontrou não se parecia em nada com a que o programador humano de referência escreveu. Como assim não se parecia em nada? A lógica era diferente, a estrutura era diferente. O caminho que a IA descobriu para resolver o problema era um caminho novo. Isso, e o ponto mais crucial de todo o artigo é este. A solução da IA não era apenas diferente, era melhor. Mais eficiente que a solução criada por um programador humano de altíssimo nível para aquele mesmo problema. Isso muda tudo. Então não estamos mais falando de uma IA que imita bons programadores ou que encontra soluções conhecidas. Não mais. Estamos falando de uma IA que está ativamente descobrindo novas técnicas de otimização, criando soluções que talvez um humano não pensasse. É exatamente essa a implicação. A CSE não está só ensinando a IA a ser uma boa aluna. Ela está dando as ferramentas para que ela se torne uma pesquisadora, uma inventora de algoritmos por conta própria. Certo. Então, para resumir o que vimos, a mensagem principal é que o segredo para levar o código gerado por IA para o próximo nível não é só mais poder de processamento, é dar a ela um método. É ensinar estratégia, controle e, acima de tudo, a capacidade de aprender. A CSE faz isso com seus 3 pilares. Começar com a mente aberta, com a inicialização diversificada, refinar com precisão, com a evolução genética, e nunca esquecer o que aprendeu com a memória hierárquica. Isso. E isso levanta uma questão para o futuro que o próprio artigo toca na seção de limitações. Hoje a CSE é um processo externo. É um treinador que fica do lado de fora guiando o LLM. Certo. Mas e se fosse possível
fazer o caminho inverso. Se a gente pudesse pegar todas essas jornadas de descoberta, todas as soluções geniais e os erros aprendidos, e destilar esse conhecimento para dentro do próprio modelo de linguagem, durante o treinamento dele. Você quer dizer, em vez de ter um treinador externo, o próprio modelo já nasceria com essa intuição algorítmica? Exatamente. Poderíamos estar num caminho para criar modelos que não apenas escrevem código, mas que tenham um senso inato de eficiência, de elegância algorítmica, que não precisariam de dezenas de iterações para otimizar um código, porque a primeira versão já seria incrivelmente boa. Nossa. Se isso acontecer, o que isso significaria para o futuro do desenvolvimento de software?